Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vocês já sabem que o segundo tema de meditação do nosso recolhimento de fevereiro é a virtude da temperança. A virtude da temperança, também sabem, que é uma das 4 virtudes cardeais. Ou seja, aquelas 4 virtudes humanas, também chamadas virtudes morais, que são os grandes eixos da vida moral natural do ser humano. Prudência, justiça, fortaleza, temperança. Qual é o objeto da temperança? Essa virtude serve para quê? O objeto da temperança é manter o equilíbrio entre a dimensão espiritual e a dimensão material do ser humano. Nós somos uma unidade indivisível de corpo e alma. E nessa unidade de corpo e alma é preciso que haja um equilíbrio, uma ordem. E a ordem é deixar que a parte espiritual do ser humano, a razão, ordene, governe, oriente as tendências naturais, especialmente as tendências instintivas da natureza, a inclinação natural para o prazer. Especialmente essas tendências, costumam dizer os filósofos, ligadas à autoconservação. Concretamente, comer, beber, descansar e a sexualidade. A virtude da temperança, pondo sob a luz da razão e ordenando, pondo em ordem essas tendências, humaniza o ser humano, se torna mais homem. O homem animalizado é aquele homem que está totalmente governado, está à mercê das suas tendências animais, das suas tendências instintivas e se deixa arrastar de tal modo por elas que acaba perdendo a razão, que sobem, por assim dizer, ao cérebro e obnubilam o cérebro, os vícios. Você já viu isso em você mesmo, em você mesma, ou em outras pessoas? Até que ponto um defeito arraigado, um vício forte nessas matérias, do comer, beber, descansar, sexualidade, pode cegar uma pessoa. Não enxerga, não entende. Eu, às vezes, penso e escrevo até, porque escrevi um livrinho sobre a temperança, chamado Autodomínio. Mas, às vezes, eu penso e repito, que aquela definição simples de temperança, a razão governa
os instintos, as tendências instintivas do ser humano, especialmente essas tendências instintivas para a autoconservação da vida, autoconservação da espécie. Há três tipos de razão. Não basta dizer a razão. Por um lado, a razão lúcida. Aí ainda não estamos dentro do espírito cristão, nem estamos falando da graça de Deus. Desde milênios, as melhores cabeças da humanidade, os melhores pensadores, os melhores filósofos, nos ensinam o que é exercer a razão lúcida. Podemos ler Sócrates, tal como Platão conservou os ensinamentos de Sócrates, podemos ler Platão, podemos ler Aristóteles. Santo Tomás de Aquino aprofundou muito nas questões morais e em outras metafísicas, mas agora nos interessa a questão moral, baseando-se na razão lúcida de Aristóteles. Essa razão lúcida que influiu em outras, que também encontramos em alguns dos filósofos posteriores, Epicteto, por exemplo, que encontramos em Cícero, no livro De Officiis, os deveres, e assim por diante. Essa é a razão lúcida, e nessa concordam todos os que desapaixonadamente são inteligentes e utilizam a razão. Qualquer pessoa inteligente, basta inteligência, sabe que começar a fumar crack é uma barbaridade, uma estupidez. Por quê? Porque já sabe que o crack vicia fortemente desde o começo. Ao lado da razão lúcida está a razão sequestrada. E a razão pode ser sequestrada pelo vício. Uma pessoa viciada, ela não reconhecerá que está errada. Mas também pode ser sequestrada, e é sequestrada, de fato, pelo ambiente. O ambiente em que se acha natural coisas que não são naturais, em que se acha racional e lógico coisas que não são racionais. Por exemplo, se acha racional e até deveria ser imposto, não tem nada a ver com isso que dizemos agora diretamente, com a temperança, mas acha racional o aborto, por exemplo. Essa é a razão sequestrada, ou por ideologias que estão se impondo, às vezes, atualmente, de um modo tirânico, verdadeiramente tirânico, excluindo quem não pensa assim, descartando, cancelando quem não pensa assim. Ou, então, simplesmente o ambiente. As pessoas, rapazes e moças, é que todo mundo na faculdade pensa assim. Não é que a maioria que o professor diz, levantou a mão e disse quem é a favor disso, da liberação da maconha. E a maioria dos que estavam lá levantaram o braço, estavam de acordo. É que numa faculdade que talvez deveria ter um critério diferente, você entra e o que começa a notar na escada, subindo, é um cheiro de maconha impressionante. Bom, essa é a razão sequestrada. Acham normal, tem que defender, tem que... E depois está a razão iluminada. A razão iluminada pela luz de Deus. Quer dizer, quando existe uma harmonia entre a fé e a razão. É algo que Santo Agostinho lutou muitos anos por conseguir. E depois podia escrever estas palavras, por exemplo, dirigindo-se nos solilóquios a Deus, numa oração muito bonita, dizia-lhe: eterna verdade, verdadeiro amor, amada eternidade. Ela, eterna verdade, é o meu Deus. Por ela suspiro dia e noite. E quando a conheci, levou-me consigo para que eu visse que existia aquilo que eu deveria ver e ainda não estava preparado para ver. Fez com que a debilidade dos meus olhos refletisse a sua luz.
dirigiu com força os seus raios sobre mim e estremeci de amor e ao mesmo tempo de temor, pois percebi que me encontrava longe dela, numa região estranha. Santo Agostinho tinha sido dominado por erros, o maniqueísmo, por exemplo, e tinha sido dominado por paixões, as paixões da carne. Ele com muita humildade, também dizia mais para frente, já cristão, católico e bispo, ainda o que me custa dominar é a gula. Vai ver que as faltas de gula de Santo Agostinho nós as deveríamos descobrir com microscópio, comparadas com as nossas. Como é que a Igreja, no seu catecismo oficial, o catecismo da Igreja Católica, que todo lar cristão deveria ter, o catecismo completo da Igreja, como é que define a virtude da temperança? Diz o seguinte: a temperança é a virtude moral que modera, e eu lhe peço que preste atenção a esta palavra, a virtude moral que modera a atração dos prazeres e estabelece o equilíbrio no uso dos bens criados por Deus, materiais. Assegura, garante o domínio da vontade, que os filósofos chamam apetite racional, a vontade é a inclinação, o querer baseado na razão. Pois bem, domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante, orienta para o bem os apetites sensíveis, estas inclinações, instintos de que falávamos. Guarda uma sadia discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. É uma definição que assinariam todos esses filósofos de que eu falava antes, desde o primeiro até o último, todos. Porque é uma definição perfeita. E quando eu lhe dizia, reparem na palavra modera, uma virtude que modera, algo que você tem que tornar, como todas as virtudes, um hábito, na base de lutar por conseguir. E quando é um hábito, eu diria que a virtude, quando se adquire, sobe para cima, ilumina a cabeça. Pessoa sem virtude, por exemplo, uma pessoa totalmente dominada pelos erros do sexo, pelos erros mesmo, aberrações, excessos absurdos, essa pessoa tem a cabeça tomada por isso, não vai entender a virtude da castidade. Inclusive vai dizer, como dizia certo ateu, a castidade, para mim, é a pior de todas as doenças sexuais. Isso dizia, Deus que me perdoe, eu ia dizer um animal, porque isso não é humano. Mas como eu não vou dizer o nome, fica intocado o nome da pessoa. Modera. E há uma coisa também muito clara que nos diz a nossa fé, além dessa verdade, dessa maneira de se expressar que tem o catecismo, que tudo que Deus criou é bom. Cada passo que Deus dá na criação, naquela explicação simbólica riquíssima do Antigo Testamento, conclui dizendo: Deus viu que era bom. Deus viu, é uma maneira humana de transmitir aos seres humanos que Deus não faz o mal, Deus faz só o bem. Todas as criaturas de Deus são boas em si, todas. Portanto, tudo é bom, o alimento é bom, o comer é bom, descansar é bom, o sexo em si é bom e santo, é coisa de Deus, não foi o homem que o inventou. Agora, pode se descontrolar e arrastar consigo a alma. E então se transforma em um mal, e é uma pena.
Pense, por exemplo, numa cena da vida de Cristo que eu acho muito ilustrativa. Você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? O milagre nas bodas de Caná, aquela festa de casamento onde tinha sido convidado ele, a mãe de Jesus, Maria, e junto com Jesus foram os apóstolos. E chega um momento em que Nossa Senhora, com aquele olhar maternal, fino, carinhoso que ela tem para com todos, percebe que naquelas festas que duravam dias seguidos, não era um dia, nenhuma refeição, percebe-se, dá conta que falta o vinho. Há uns murmúrios, há umas queixas dos serventes, não, estamos num problema, está faltando vinho. E ela muito discretamente se aproxima de Jesus e lhe diz ao ouvido, eles não têm vinho. Jesus primeiro desconversa. Isso que tem a ver conosco, lhe diz. E Maria se cala porque ela conhece o filho e sabe que vai atendê-la. E, de fato, veio o milagre das bodas de Caná. Jesus pede aos serventes aos quais Nossa Senhora, prevendo, tinha dito, fazei tudo o que ele vos disser. Diz, olha, uns recipientes de água para lavar as mãos, para todas aquelas abluções de mãos, taças, jarras, pratos, que faziam os judeus e continuam, de certa maneira, fazendo. Estavam cheias, estavam lá, enchem de água. Enchem de água. Depois Jesus, com toda a simplicidade, diz, tirem e mostrem ao mestre-sala. E quando o mestre-sala experimenta aquela água por milagre transformada em vinho, diz, todos procuram guardar o melhor vinho para o começo, e depois, quando já as pessoas já comeram, já estão satisfeitas, um vinho pior. E vocês deixaram o melhor vinho para o final. E o comentário é muito simples. Nossa Senhora se preocupa de que não haja um fiasco numa festa, num momento de alegria. Um momento de alegria por causa de uma coisa boa, que Deus abençoa, o casamento, o amor humano entre um homem e uma mulher. Esse bem que é a sexualidade abençoada por Deus dentro do casamento, ordenada para os seus fins previstos por Deus, os filhos, a maior união dos cônjuges. Isso, Deus o abençoa fazendo o primeiro milagre, um milagre muito grande, justamente numa festa de casamento, para dar alegria aos noivos e às famílias e aos convidados. E o que dá é vinho. Eu não sei como essas pessoas que dizem não, o cristão não deveria provar o álcool. Algumas grupos, não sei como chamar, comunidades um pouco extremistas. Digo, bom, então Jesus que? Quando o primeiro milagre é alegrar, não para que abusassem, é óbvio, mas alegrar com o vinho. Quer dizer, o que Deus fez é bom. Há uma frase de um salmo que os padres lemos com muita frequência na liturgia das horas. E como eu sou do Antigo Testamento, pela minha idade, e me acostumei a rezar em latim o breviário já desde que faz muitos anos, uns 60 anos, vamos dizer, só. Então eu aprendi em latim. Um versículo do Salmo diz, Dei perfecta sunt opera. Traduzido é muito simples. As obras de Deus são perfeitas. O que as estraga? O pecado. O que introduziu no mundo a falta, quebrou a harmonia? O pecado. A desobediência a Deus. Quebrou a harmonia com Deus. Quebrou a harmonia com a natureza. Quebrou a harmonia íntima do ser humano. Quebrou
a harmonia nas relações com os outros. É interessante neste sentido como Santo Tomás, ao estudar com um raciocínio muito fino esse tema da temperança, fala de um possível pecado que acho que você nunca ouviu falar. O pecado da insensibilidade, que é o que propugnavam os estoicos de que falava eu na anterior meditação. E diz assim na Suma Teológica, na segunda parte que é dedicada à moral: para quem rejeita o prazer a ponto de abandonar as coisas que são necessárias à conservação da natureza, são comer, beber, descansar, e para a conservação da espécie humana, da natureza do ser humano, o casamento, o sexo vivido dentro do plano de Deus, serão uma só vida, os dois, uma só vida, uma só carne, uma só vida. Houve seitas, por exemplo, os montanistas, surgidas no cristianismo, que proibiam o matrimônio. E todos os grandes santos os combateram. Como? Como uma coisa má, de jeito nenhum. Peca quem rejeita o prazer a ponto de abandonar as coisas que são necessárias. Tem horror do prazer em si. Essas pessoas erradas de Santo Tomás. Se alguém se abstivesse de vinho de tal maneira que com isso prejudicasse a natureza, não estaria livre de culpa. Eu tenho a impressão de que Santo Tomás, quando escreveu estas palavras que provavelmente vão escandalizar a mais de uma pessoa, ele estava se lembrando do que São Paulo escreveu a Timóteo, que era o discípulo querido, predileto por ele, quando lhe dizia: desculpe que agora não estou encontrando o texto. Não continues a beber só água. Afinal encontrei. Não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Muito bem. O vício não está na matéria. O mal não está na matéria, como diziam os maniqueus e os gnósticos. O mal está no coração, no mau emprego que se faz das coisas boas que Deus criou, na finalidade distorcida que as corrompe. Vamos ver essa desordem vista por três ângulos. Primeiro ângulo, existe desordem, nesse sentido moral que falamos, quando o que existe para o bem, o homem o torna instrumento do mal. Isso podemos fazer com as coisas mais preciosas que Deus nos deu. A inteligência. As gangues de criminosos utilizam a inteligência para fazer o mal, para matar, para roubar. Os hackers utilizam a inteligência também para cometer uma imoralidade, às vezes, gravíssima. Entrar num território que é da intimidade e da propriedade de cada pessoa. Pois bem, em geral, e aplicando a temperança, é usar os bens sensíveis que Deus deu para o bem para fazer o mal. Falamos de que Deus não condena, Jesus não condena, por exemplo, o vinho.
Mas usar o vinho para se embriagar, isso é uma deturpação para o mal. O alimento é necessário. E o gosto, o sabor ao tomar alimento faz parte da natureza, é natural. É natural que não queiramos comer coisas repugnantes, que gostemos de comer coisas agradáveis. Agora, a gula levada ao excesso é um mal. E sabemos bem que é um mal tanto para o corpo, que prejudica a saúde, como para a alma. A gula no comer e no beber, mas a gula no comer é mesmo um mal. Os antigos faziam classificações até divertidas do pecado da gula. Diziam que se pode pecar por gula, por comer demais. Vamos soltar mais uma latinada. Demais, nimis, diziam. Por comer com avidez, glutonaria, ardenter, comer ardentemente. Por comer laute, que quer dizer excessivamente. E também por aqueles requintes que chamam studiosi, que gastaram um tempão preparando manjares ou gastando tempo para ir a lugares, o único lugar onde se encontra isto e aquilo, e como se a vida tivesse como finalidade comer, prazer, os prazeres do corpo. Não. O sexo é evidente. Usado para a injustiça é uma desordem. O adultério. Procurar sexo, um homem casado, fora do casamento, a mulher. E também o homem solteiro fora do casamento, antes do casamento. É uma injustiça, a desordem, ou então a corrupção. Quando se procura por puro prazer egoísta e se abusa e se cai em todas as aberrações. Não vou entrar nesta matéria que é repugnante, mas em todas as brutalidades, infâmias, se cometem em nome do direito ao prazer, que é o Deus de muitas pessoas. Prazer. Mesmo que pelo prazer façam dano, outros corrompam, façam crimes contra crianças. O próprio cuidado do corpo, que faz parte da temperança, também tem que ser temperado. Quer dizer, uma pessoa que passa grande parte do dia fazendo musculação, não sei se existe, mas se fizesse isso e passasse a maior parte do dia cuidando do corpo para se apresentar e exibir, provavelmente deve ter alguma outra distorção, além da vaidade. É bem capaz que tenha outro parafuso virado pelo lado contrário. Mas, quer dizer, e portanto não tem tempo de trabalhar bem, não tem tempo de estudar, não tem tempo de se dedicar à família. Isso é uma desordem evidente. Da mesma maneira que o preguiçoso que cuida do prazer do descanso e dorme muito mais do que precisa e faz umas cestas intermináveis. Às vezes tem gente que não sai da rede. Bom, isso também é uma desordem e vamos dar o nome feio que tem todas essas coisas. Pecado de abuso, de excesso, de falta de moderação. Outro ângulo para ver a mesma coisa, a mesma desordem, é deixar que coisas que Deus nos deu para nos servir, nos dominem. Aí basta ler o que diz São Pedro a esse respeito e o que já vimos, já meditamos. Mas vejamos as palavras de São Pedro na sua segunda carta. São Pedro fala de certas pessoas que, com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar
dos homens que vivem no erro, dos homens que têm uma conduta errada. Prometem-lhes a liberdade. Isso é de uma atualidade impressionante. Não, você é livre, tem que agir com liberdade. A liberdade é o grande valor que tem o ser humano, a liberdade. Liberdade, por que se há de amarrar a um compromisso matrimonial? Liberdade. Por quê? Por que não pode fazer isso ou aquilo? Por que está proibido? O que é isso? São Pedro diz, prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é feito escravo daquilo que o venceu. Mais claro do que isto, a água clara. Eu não queria deixar de citar também umas palavras do Papa São Gregório Magno, neste mesmo sentido. São Gregório Magno é um Papa do século VI, grande homem, que escreveu livros maravilhosos. E fala de que o cristão põe a serviço da vida todas as coisas necessárias, sem, todavia, consentir em ser por elas dominado. Sirvam como escravas e jamais embotem a intenção da alma voltada para o alto, voltada para Deus. O prazer da carne, a curiosidade insaciável, o fogo da ambição não nos afastem da Eucaristia. Aquilo que nos agrada sirva ao nosso corpo, sem de modo algum prejudicar o coração. Aqui coração equivale à alma. Bom, essas tiranias no mundo atual você as conhece e provavelmente as sofre, talvez vocês que são casados sofrem nos filhos, ou sofre você mesmo pessoalmente, porque se deixou cair nesta rede, nesta net. Os psiquiatras estudam, os médicos estudam essas formas de vício que se alojam no cérebro, segundo parece, no mesmo lugar em que o crack, o vício das drogas, o alcoolismo, a dependência das redes sociais, a dependência em geral da internet, a dependência da pornografia, que cria uma dependência, uma verdadeira doença até cerebral. Isso é uma tirania. Infelizmente, a pessoa não é dona de si mesma. Ou para deixar a escravidão e se tornar dona de si mesma, vai precisar de querer, vai poder, com a graça de Deus vai conseguir, mas vai precisar de querer mesmo. Alguma vez de ajuda psiquiátrica. E vai precisar, sobretudo, da graça de Deus. Confessar com frequência, comungar, estando bem preparado, etc. E, finalmente, poderíamos dizer que a desordem da intemperança consiste em transformar os meios em fins. Tudo isso está implícito no que já falamos até agora. Os bens materiais Deus nos deu como meios para a nossa realização como seres humanos e são bons. Estaria errada mesmo uma concepção do cristianismo que achasse que se não há negação, se não há sacrifício, se não há mérito, isso é falso. São Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer que as bodas de Caná eram para a glória de Deus, porque lá estava Jesus, Maria e aquela gente. Jesus não teria feito uma coisa para corromper. Era boa gente. Então, é errado achar que a santidade se mede
porque é o que jejua mais, é o que faz mais mortificações, é o que não olha para nada, é o que... Não. Olhe para o mundo, mas com olhos puros, dando graças a Deus pela beleza da sua criação, mas não se deixe arrastar pela curiosidade mórbida, sensual, asquerosa, que é como uma teia de aranha que agarra os olhos e agarra o coração. Transformar os meios em fins. Já falávamos antes que há pessoas que parecem que vivem para comer, ou que vivem só para o sexo, dominados totalmente pela sexualidade desordenada. Bom, estabelecer essa ordem consciente depende de nós. Estamos falando de virtudes humanas, que os próprios pagãos diziam o homem com as suas capacidades, nós dizemos plenamente recebidas de Deus, inteligência, capacidade de querer, vontade, capacidade de lutar. Como mostramos nós mesmos lutando, às vezes arduamente, pelas coisas que desejamos na vida profissional, das realizações. Pois, além disso de lutar, é confiar em Deus e colocar nas mãos de Deus a nossa vida. Senhor, mantém em nós o amor à vida, o amor às coisas boas que Tu criaste, o amor aos prazeres sadios sem exceder-nos neles, a gratidão por eles, como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei-o dando graças a Deus, dando glória a Deus. Mas que ao mesmo tempo saibamos viver a mortificação, porque todos temos a experiência, e disso falaremos mais no mês que vem, todos temos a experiência de que nos excedemos com muita facilidade. E se não há mortificação, como diz São José Maria, não há virtude. Eu já excedi o tempo, estamos falando de moderação, eu me estou destemperando. Quanto ao tempo, já passou mais de meia hora. Por isso vou terminar. E vou terminar com toda a simplicidade pedindo a Nossa Senhora, minha Mãe, nos ajuda a compreender essas coisas, a ajudar outras pessoas a compreendê-las, a aprofundar nelas e a contar sempre com muita confiança com a ajuda da graça de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos vossos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.